essa questão dos sintomas às vezes passam por uma ansiedade. Ficou com a mão formigando, ficou com o rosto formigando lá do corpo. Eu vou achar que é um infarto, eu vou achar que é um AVC, eu vou achar qualquer coisa. Ela falou que a condição dela foi confundida com sintomas da menopausa. Sim. Que por isso levou muito tempo. E é muito, muito difícil mesmo médicos que não são especialistas em neurologia ou especialistas em doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, pensar na doença de início. Até porque raramente uma pessoa com esses sintomas procura de cara um neurologista. Com certeza. É interessante que a gente tem uma área no cérebro que é a área de náuseas e vômitos. Então pode atacar lá e a pessoa ficar com náuseas e vômitos. Náusea e vômito, que não melhora. Vai procurar o clínico, vai procurar o gastroenterologista. Só no final da linha vai procurar o neurologista. E aí provavelmente já se passaram anos. Doutor, pela introdução do programa, feita pela Renata Zaccaroni, ficou claro que é uma condição, é uma doença que afeta mais mulheres. Certo. Por isso, já seria uma situação quase que obrigatória de mulheres incluírem no seu rol de consultas um neurologista? Ótima pergunta. E eu queria só acrescentar uma coisa que eu fiquei pensando aqui, quando ela fala da questão hormonal. Em algum momento da vida, eu não vou falar todas, mas muitas mulheres usam anticoncepcional. Isso pode fazer com que anticoncepcional e outros hormônios também, né, para tratamento de outras doenças ou até para tentar engravidar, enfim. Então, você fica exposta a mais hormônios ao longo da sua idade reprodutiva. Isso também pode interferir. Então, assim, a partir do momento, eu não sei se eu estou viajando, mas para mim, na hora que ela falou hormônio, eu falei assim, cara, a gente passa uma vida tomando anticoncepcional, na maioria das vezes. Isso pode levar a situações desse tipo? São perguntas excelentes. Assim, a gente vê que tem um dos fatores de risco é ser mulher. E não tem como mudar isso, porque é algo genético, né? Então, a gente tem que saber a diferença entre um fator de risco e de fato desenvolver a esclerose múltipla. Então, mulheres têm fator de risco. Não significa que a maioria das mulheres vai ter esclerose múltipla. Na verdade, é uma minoria, né? Se for olhar, assim, é uma doença que tem um acometimento grande, mas dentre as doenças que existem, não é uma doença tão prevalente. Então, é um fator de risco e a gente pensa, isso é uma hipótese, não tem nada ainda na literatura que fale com certeza que a esclerose múltipla acontece por isso, mas existem esses fatores de risco e um deles é a presença do estrógeno, né, que aí a mulher vai ter isso mais presente na idade reprodutiva, por isso da idade ser de 20 a 40 anos, em média. Mas a exposição à anticoncepcional não tem nenhuma evidência científica de que isso possa contribuir para aumentar esse risco para ter esclerose múltipla. Então, assim, respondendo a sua pergunta inicial, não precisa, de fato, fazer esse screening, essa busca de esclerose múltipla em mulheres, de uma forma habitual. Não precisa disso, porque não é uma doença que é prevalente na maioria das mulheres, assim como doenças ginecológicas, por exemplo, né? Mas é algo a acender um alerta se aparecer qualquer sintoma diferente do habitual, né? Então, sintomas sensitivos, sintomas motores, perda de força, perda de sensibilidade, é algo que vale a pena procurar um neurologista diretamente. Mas aí, quanto tempo esses sintomas eles têm que permanecer para que eu levante suspeita? Pode ser que eu tenha comido algo estranho no fim de semana passado, passe uma semana aí com náusea e vômito. Com náusea e vômito, entendeu? E fala assim, ou pode ser que não, pode ser que seja, né? Deus me livre e guarde. Sem dúvida. Inicialmente a gente não pode ter nenhum fator causal, né? Então, assim, vamos pensar, comi algo, eu tô com diarreia, náusea e vômito, algum familiar meu comeu a mesma coisa, tá com os mesmos sintomas. Provavelmente é daquele quadro, né? Agora, a gente começa a falar de esclerose múltipla, a gente fala em surto e pseudo-surto. Então, os surtos seriam sintomas neurológicos que são mantidos por mais de 24 horas. Pseudo-surto é, senti um formigamento na mão, ficou um dia, passou no outro dia, melhorou. A fraqueza já é um pouco mais preocupante do que, de fato, o formigamento. Mas, via de regra, a gente usa
essa regrinha de 24 horas. E pensando que não tenha nada causando isso. Então, fiquei com o braço mais fraco, mas eu não machuquei o braço, eu não dormi em cima dele para afetar meu nervo. Então, eu tenho que procurar um neurologista. Tô com náuseas e vômitos, isso não passa e não comi nada de diferente, não tô com nenhuma infecção intestinal, é importante procurar também. Acho que seria basicamente isso, assim, a se pensar. E nesse ponto é sempre melhor procurar e não ser a esclerose múltipla do que de fato negligenciar esses sintomas. Porque, como eu disse, eles podem passar. E se eles passam, isso fica de lado, né? Eu queria só, porque como são comuns a outras situações que a gente passa e até rotineiras da vida, assim, quando você fala da fraqueza, dá um exemplo sobre que sinal de fraqueza que seria esse. Certo. Porque às vezes você tá, não sei, você tá, né, você tem um trem pesado no seu carro, que às vezes você não consegue tirar, não é nem tão pesado, mas você pode sentir uma bambeada ali, porque você não previu aquele peso todo, mas o que seria a fraqueza a ponto de preocupar? Quando a gente fala de fraqueza do ponto de vista neurológico, a gente sempre pensa na fraqueza em um lado do corpo. Por que isso? Que o lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo e o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Então, dificilmente, é claro que isso pode acontecer, mas geralmente eu vou ter lesão de um lado. Então, eu vou ter o outro lado do corpo acometido. Então, eu vou ter uma fraqueza no braço. Então, para carregar alguma coisa, eu vou sentir que meu braço esquerdo está mais forte do que o direito. Ou eu vou ter fraqueza no braço e perna de um lado e do outro não. Então, dificuldade para caminhar. Estou sentindo que eu estou arrastando a minha perna para caminhar. Então, sempre quando a gente fala de fraqueza do ponto de vista neurológico, a gente fala de fraqueza de um lado do corpo. É claro que, como tudo na vida, a gente tem exceção, né? E na neurologia, talvez a exceção seja até uma regra, né? Então, também existe a possibilidade de fraqueza nas duas pernas, que aí vai pegar mais na medula, não vai ser tanto no cérebro. Mas quando se pensa em fraqueza eu conseguia fazer algumas coisas que hoje eu não consigo por uma questão de força. Agora também existe essa questão da fadiga. Antes eu conseguia caminhar 500 metros sem cansar. Hoje eu caminho 100 metros, já estou cansando. É claro que não só o quadro neurológico pode afetar, a gente também tem a parte cardíaca, mas é um sinal de alerta. Tem. Eu queria te perguntar sobre a questão genética hereditária, se tem o fator genético hereditário na questão da esclerose múltipla, porque eu conheci um caso e aí eu já queria fazer uma outra pergunta em relação a ele. Eu conheci 2 irmãs que tinham esclerose, gêmeas, e só que a progressão da doença nelas ocorreu de maneira diferente. A doença surgiu em idades diferentes. E também progrediu de maneira diferente. As duas, uma apresentou mais debilidades assim, ao longo do tempo do que a outra. A outra foi evoluindo de maneira mais lenta. E aí eu queria saber isso, sobre esse fator genético, e quem tem casos na família, por exemplo, quando é que deve procurar o médico para procurar começar a olhar isso. E essa progressão, o que leva a evoluir mais lentamente, mais rápido? É uma dúvida muito frequente essa, né? E é importante a gente separar o que é genético e o que é hereditário. Porque nem sempre o que é genético é hereditário. Então, sim, de fato tem alguma coisa genética que a gente ainda não descobriu, mas sabemos que algumas pessoas têm uma predisposição a ter doenças desmielinizantes como esclerose múltipla. Então, é algo genético, mas não é hereditário. Então, se a mãe teve, não necessariamente a filha vai ter, mas aumenta um pouco o risco. Não vai passar de geração em geração, mas aumenta o risco se você tem parentes de primeiro grau que tenham a doença da esclerose múltipla. Então, irmãs, mãe, isso aumenta sim o risco, mas é um aumento mínimo que não faz sentido se preocupar com a doença se não tem sintomas.